Perceba o título do que nós estamos trabalhando hoje, da decisão à ação. Por que esses dois verbos, decidir e agir? Porque nem sempre, depois de uma decisão, vem uma ação. E eu vou provar para você por meio de perfis que eu detectei nesses anos, perfis de tomada de decisão. Então, muitas vezes as pessoas até conseguem decidir, elas mentalmente escolhem, decidem aquilo que elas querem para a vida delas, para a saúde, para o relacionamento, o que elas querem fazer com a carreira, com o dinheiro, né? Mas isso não significa necessariamente uma ação. Muitas vezes a pessoa fica travada, fica presa dentro dela mesma, impedida de agir. E se a pessoa não age, ela não produz resultados. Então vamos juntos nessa jornada da decisão à ação. E eu já começo com duas perguntas. Quem estava lá no nosso grupo, na comunidade, ouviu um áudio que eu coloquei hoje lá. Eu pedi para você pensar sobre o ano passado e pedi para você pensar nessas duas perguntas. Qual foi a sua melhor decisão no ano passado e qual foi a sua pior decisão no ano passado? E talvez você pergunte, Marcos, melhor em relação a quê? Ah, essa é uma excelente pergunta, mas eu não vou te responder, tá bom? Eu só quero que você, de forma natural, espontânea, responda qual foi a sua melhor decisão no ano passado e qual foi a sua pior decisão no ano passado. Então, é um momento da gente olhar para o retrovisor, lembrar do que aconteceu no ano passado e se dar conta da nossa melhor decisão e da nossa pior decisão. E essas respostas que você está gerando agora, anota num papel, pega aí uma caneta, um lápis, anota num papel, anota no bloco de notas do seu computador, do seu celular, porque depois, mais tarde, eu vou usar essas respostas. Uma outra questão importante também para você que vai me acompanhar nessa noite é que no final, para aquelas pessoas que ficarem comigo até o final, eu vou fazer dois sorteios. O sorteio de uma sessão, tá? Uma sessão que você vai ter comigo individualmente para eu te ajudar em tomada de decisão, definição de objetivos, certo? É uma decisão que você precisa tomar, de repente, e você está com dificuldade, eu vou te ajudar numa sessão individual, que nós vamos marcar numa data, num horário que fique bom para nós dois. E também vou sortear esse livro aqui, que é o Introdução à Programação Neurolinguística, do Joseph O'Connor. É um livro básico de PNL, de Programação Neurolinguística, mas que nos dá uma boa base para a gente entender como a programação neurolinguística pode nos ajudar. Então, tanto a sessão quanto o livro eu vou sortear no final para as pessoas que participarem, estiverem comigo aqui até o final, tá bom? Então, te organiza, te concentra e vamos começar a nossa jornada. Resultados na vida. Você acredita que esses resultados da sua vida dependem das suas escolhas ou da sorte? A maioria de nós vai dizer, Marcos, os resultados dependem das nossas escolhas. Mas eu vou te provar que, num nível inconsciente, você deixa para a sorte. E sorte aqui é uma palavra que engloba vários conceitos, do tipo, né, o aleatório, o destino, aquilo que acontece além da nossa vontade. Então, eu vou te provar que, conscientemente, agora você diz, não, os meus resultados dependem de mim, das minhas escolhas. E eu vou te dizer que não, na verdade, o jeito como você age no dia a dia, e eu vou te dar provas hoje aqui, você, no fundo, deixa para o aleatório. Sabe aquela frase do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar. Eu tenho certeza absoluta, a não ser que você seja uma pessoa diferente da maioria, seja uma pessoa muito especial, seja uma pessoa que tenha feito alguma formação comigo, ok? E aprendeu PNL de um jeito em que você se autorresponsabilizou pelos seus resultados. Aí sim. Mas se você é como a maioria, você deixa a vida te levar. E esse deixar a vida nos levar, nós estamos deixando a nossa vida para a sorte,
o aleatório, aquilo que vai além da nossa escolha, da nossa vontade. E por que que isso acontece? O ser humano, ele olha muito para fora. Desde que nós nascemos, por uma questão até de sobrevivência, o ser humano é instigado, é treinado, é desafiado a olhar o mundo aqui fora, olhar os outros, as reações, as ações e reações dos outros, olhar os acontecimentos no entorno, olhar para o futuro, pensar no futuro, o que que eu vou fazer amanhã, o que que eu farei final de semana, o que eu farei no carnaval, depois do carnaval. Nós estamos sempre olhando para fora, projetando o futuro, e a gente está buscando sinais, né? Sinais que determinem que a gente está certo, que a gente está errado, enfim, um olhar para fora. Até o tempo, antes de sair de casa, a gente olha para fora para ver que tipo de roupa vai colocar, né? Ou então você olha o celular e vê a previsão ali no aplicativo. Ou seja, eu estou sempre buscando informações, sinais externos para que eu tome a decisão. Se a maior parte do tempo eu estou olhando para fora, o quanto eu olho para dentro? O quanto eu busco autoconhecimento? O quanto eu me conheço? O quanto eu sei daquilo que é importante para mim? Será que eu conheço os meus valores? Essa é uma pergunta fundamental. Será que eu conheço aquilo que é importante para eu tomar decisões na minha vida? Se você passa a maior parte do tempo olhando para fora, a lógica nos diz que você não olha para dentro, para si mesmo. Se você não olha para si mesmo, você não se conhece. Você não conhece a si mesmo. Portanto, você não sabe como você decide. E se você não sabe como você decide, você é um barco à deriva, olhando para o mundo e buscando o melhor vento para que ele te conduza em alto mar. Não é uma boa ideia. As pessoas que produzem resultado para si, as pessoas que são pessoas de sucesso, elas planejam, elas buscam aprender um modelo de tomada de decisão. E esse modelo que eu aprendi com os meus clientes, que eu chamo os clientes do 1%. Por que os clientes de 1%? Porque somente 1% das pessoas no país, né, segundo o IBGE, é que tem resultados acima da média e, portanto, em tese, são pessoas que tomaram boas decisões. Boa parte desses 1% eu já atendi na minha vida. Então, o que eu vou compartilhar contigo não é só o que eu vivo na minha vida, mas é principalmente o que eu aprendi com as pessoas. Aquilo é exatamente isso que eu levo para dentro de sala de aula. Exatamente são esses modelos de sucesso, de como tomar boas decisões, que eu levo para dentro da sala de aula, nas formações, e eu exercito com os alunos, para que eles incorporem na sua vida esse modelo de tomada de decisão. Quando nós buscamos autoconhecimento, estudamos a nossa mente, o nosso cérebro, nós estamos buscando o autoconhecimento. Quanto mais autoconhecimento, essa é uma palavra-chave, autoconhecimento, quanto mais consciência sobre como a tua mente inconsciente funciona e por que mente inconsciente. Se nós simplesmente olharmos para o ser humano, como o ser humano funciona, o ser humano funciona como o cérebro do ser humano funciona como um computador. Eu gosto dessa metáfora. De novo, né? Eu estou olhando para fora, eu estou olhando para fora, eu estou olhando o computador aqui, usando como metáfora. O computador tem um hardware, a parte física, e a parte física do ser humano é o cérebro. Mas o computador tem um software, que é o sistema que faz o computador funcionar. A mente consciente é o hardware. Tá? A mente consciente, o cérebro, é o hardware. O que faz esse sistema funcionar é o inconsciente. E grava esse número: 93% das nossas escolhas, das nossas atitudes diárias, elas nascem no inconsciente. Existem neurocientistas que fizeram uma série de pesquisas, só para você ter uma ideia. Eles colocaram pessoas a fazerem uma escolha simples, entre duas cores, o vermelho e o azul. Primeiro, eles identificaram, quando elas escolhiam vermelho, que parte do cérebro aparecia nas imagens,
Quando escolhiam o azul, que parte do cérebro aparecia? Depois eles pegaram um outro grupo e eles conseguiram antecipar, prever a decisão dessas pessoas 7 segundos antes delas tomarem consciência da decisão delas. Ou seja, neste mapeamento do cérebro, nessas imagens, aparecia para esses neurocientistas a decisão dessas pessoas, se era o vermelho e o azul. E elas escolhiam e verbalizavam a escolha 7 segundos depois. Portanto, existe um sistema dentro de nós que escolhe, que decide antes que a gente se dê conta. 93% das escolhas, das decisões diárias, são realizadas num nível inconsciente. Se você não estudar o seu inconsciente, se você não descobrir como de forma inconsciente você decide, você não conhece a si mesmo. A programação neurolinguística, a PNL, nos dá ferramentas para que a gente possa identificar como a nossa mente inconsciente escolhe. Quando eu escolho e acerto, como eu faço para escolher e atingir o objetivo que eu desejo? Quando eu escolho e não tenho o resultado que eu desejo, como é que eu faço? Qual é a diferença que faz toda a diferença? Essa é a expressão. Qual é a diferença que faz toda a diferença nas decisões em que eu atinjo o meu objetivo? A programação neurolinguística vai te dar essas ferramentas. Tome consciência como funciona a tua mente inconsciência e aí você pode dizer que conhece a si mesmo. Do contrário, você não conhece a si mesmo. Quanto mais você souber como você decide, maior a chance de você atingir os seus objetivos. Maior a chance de você abandonar a frase "deixa a vida me levar". Maior a chance de você abandonar o conceito de sorte e, de fato, se responsabilizar pelos seus resultados. Quando nós falamos em atingir os objetivos, olha só essa pesquisa que eu vou compartilhar com você. Esses dados aqui, para mim, são chocantes. Principalmente nesta época do ano, na virada do ano, entre Natal e Ano Novo, a gente estabelece uma série de metas para o novo ano. Eu imagino que vocês, aqui que estão comigo essa noite, estabeleceram metas para esse ano de 2024, seja na área da saúde, na sua carreira, finanças, relacionamento, viagens, aquisições de bens, enfim. Eu tenho certeza que você, mentalmente, pelo menos, se você não escreveu, se não usou nenhum software, aplicativo, você estabeleceu metas. O mundo inteiro faz assim, ou pelo menos parte do mundo. A pergunta é: quanto por cento você acha das pessoas que estabelecem meta, de fato realizam essas metas? Olha só esses números. Isso aqui é uma fonte da Universidade de Scranton, tá? Da Pensilvânia. Primeiro, as 10 principais resoluções, as 10 principais áreas que as pessoas pensam em mudar e melhorar. Verifica aí se você se identifica. Vamos então para os top 10 das resoluções, as áreas que a maioria das pessoas pensou para definir. Elas pensaram, então, como meta número 1, perder peso. Olha só que curioso, né? Meta número 1, neste ano, neste novo ano, perder peso. Claro que essas metas aqui se referem aos outros anos, né? Ou seja, aqui tem um acompanhamento em outros anos dessa definição de metas e o quanto as pessoas atingiram. Ser mais organizado. E aqui começa o nosso problema. A programação neurolinguística, a PNL, nos ensina que o cérebro, o sistema nervoso, esse nível inconsciente, ele é muito específico. Imagina uma criança, que o teu cérebro, a tua mente inconsciente, é uma criança de 5, 7 anos. Se você pedir para essa criança ser mais organizada, ela vai entender? É claro que não. Definir a meta de ser mais organizado é uma meta da mente consciente, racional, inteligente. Mas não é ela que realiza, não é a mente consciente, inteligente, racional que mobiliza o meu sistema nervoso. É aquela história. Não adianta você pedir para alguém que tem um vício
por exemplo, de bebida, de cigarro, que seja, e dizer para ela: você sabia que o cigarro faz mal? Eu vou te mostrar aqui pesquisas científicas comprovando que o cigarro faz mal. Olha só aqui, há uma tendência de 80% das pessoas que fumam ao longo de 10 anos de terem câncer de pulmão. E todos esses dados a mente consciente vai absorver. Todas essas informações a mente racional vai entender. Mas o fato do viciado em cigarro ter consciência de que aquela atitude está fazendo mal, significa que a partir dali ela vai parar essa pessoa de fumar? Não, porque essas informações não são a linguagem da mente inconsciente. Eu estou dando ordem em português para uma pessoa que entende mandarim. Portanto, eu preciso aprender a linguagem da mente inconsciente. É uma linguagem mais sutil, mais específica. Gastar menos. Quanto menos, pergunta a mente inconsciente. Aproveitar a vida, de novo, um jeito muito inespecífico, é incompreensível para a mente inconsciente o que é aproveitar a vida. Ser mais saudável e por aí vai. Aprender algo novo, parar de fumar, ok, aqui já está um pouquinho mais específico. Ajudar mais o próximo, encontrar alguém e se apaixonar, passar mais tempo com a família. Muito bem, então percebe, essas são as frases, são as metas que as pessoas estabelecem de um modo geral. E aqui, claro, é uma amostra dentro da comunidade da Universidade de Scranton, na Pensilvânia, mas, ao mesmo tempo, é uma amostra do ser humano. Agora, a pergunta aqui, ó. Quanto por cento você acha que as pessoas que estabelecem metas realizaram metas? De 10 pessoas, quantas de fato, ou melhor, de 100 pessoas, quantas de fato realizam as suas metas? Primeiro, um dado anterior, antes de te dar a resposta. Mas pensa nesse número. Quantas pessoas estabelecem as metas? Porque eles pesquisaram, a universidade, os cientistas pesquisaram entre as pessoas que estabelecem metas. E aqui já tem um dado muito curioso. 45% apenas das pessoas eles identificaram que estabelecem metas. Ou seja, 55% deixa a vida me levar, deixa que a sorte e o destino definem a minha vida. Porque a definição de uma meta é o primeiro passo nessa caminhada, nessa jornada, para você mudar o jogo. Porque se você não fizer o método que eu vou te dar aqui, o jogo está perdido. Pode ter certeza. Você não vai atingir as metas. Por quê? Porque a maioria das pessoas não atinge. Então vamos lá. Quantas pessoas atingem as metas estabelecidas? Dentre as pessoas que estão nesse grupo, esse grupo que foi estudado, que estabelece metas, qual é o percentual de pessoas bem-sucedidas que atingem as metas? O número, para mim, é chocante, gente. 8% apenas. Ou seja, 92% das pessoas não vão atingir as suas metas estabelecidas no começo do ano. 92% das pessoas vão viver os seus resultados de acordo com as escolhas dos outros, de acordo com o mercado, de acordo com a comunidade, de acordo com o governo, de acordo com os outros que comandam essas pessoas, outros que lideram essas pessoas. Portanto, essa pessoa não tem as rédeas da sua vida. Lembra aquela pergunta que eu fiz inicialmente? Você acredita que os nossos resultados vêm das nossas escolhas ou vêm da sorte? 92% vai viver a sua vida de acordo com a sorte. Marcos, eu sou uma pessoa muito especial, muito organizada, muito focada, muito comprometida com as minhas metas. Ok, você faz parte desses 8%. Você quer mudar esse jogo? Você quer fazer parte desses 8%? Você quer fazer um ano diferente? Vem comigo aqui, fica até o final, que eu vou te ensinar um método prático
Pega uma caneta, pega uma folha e anota tudo que fizer sentido para você construir o seu método, o seu jeito de viver aquilo que eu vou compartilhar. A maioria das pessoas é superficial na hora de pensar como podem melhorar sua capacidade de tomar decisões. E quando eu falo aqui superficial, eu estou falando naquela divisão mente consciente, mente inconsciente. Quem é que nos comanda? Quem é que realiza as nossas metas? Se nós soubermos programar a mente inconsciente. A maioria não sabe programar. Portanto, a mente inconsciente, com todos os recursos que nós temos, fica subutilizado. Você tem ouro na sua mão, você tem um diamante na sua mão, que é a sua mente inconsciente, e você não está utilizando todo o seu potencial, porque você aprendeu com os outros como os outros fazem, ao invés de aprender com as pessoas que, de fato, realizam as suas metas. Tomar uma decisão, principalmente aquelas que impactam a vida, é complexo, exige maturidade e sabedoria. Essas duas palavras eu quero que você anote: maturidade e sabedoria. Elas vão ser fundamentais logo ali na frente, quando eu falar sobre esses dois temas, maturidade e sabedoria. Eu vou colocar para você aqui já algo importante para você tomar consciência, o que eu chamo de tríade ecológica. A tríade ecológica é fundamental para o nosso processo de tomada de decisão, certo? Nós, dentro da programação neurolinguística, quem faz as formações aprende isto, que aumenta a chance de eu me realizar na vida se as minhas decisões forem ecológicas. E o que é ecologia? Todas as partes envolvidas em sintonia. Todas as partes impactadas. Por exemplo, eu vou tomar uma decisão de, como eu tomei, de sair de Porto Alegre e vir morar em Gramado. Essa é uma decisão que não impacta só a minha vida, impacta a vida da Débora, impacta os meus familiares que estão em Porto Alegre, impacta os clientes que eu deixei em Porto Alegre. Ou seja, eu preciso ser ecológico nessa decisão. Agora, é claro que eu não vou tomar a decisão em função dos outros tão somente. Existe uma tríade. E essa tríade tem a ver comigo, e eu preciso me conhecer para que eu tome decisões alinhadas aos meus valores, à minha missão, à minha visão de vida. Tem a ver com os outros e segundo as minhas crenças. Agora aqui, eu estou colocando a minha crença, minha verdade, não necessariamente é a tua, mas que para mim funciona muito e me ajuda a ficar em paz com as minhas decisões. A terceira parte dessa tríade, fundamental, Deus. Então, quando eu tomo decisões importantes de médio e longo prazo, eu preciso levar em conta essas três partes. Aquilo que me cabe, aquilo que vai impactar o outro e aquilo que tem a ver com os preceitos de Deus. Então, a primeira coisa, eu preciso aprender como eu decido. E isto que a programação neurolinguística me encantou desde que eu comecei a estudar. Eu trabalhei em publicidade e propaganda durante 10 anos. Eu gostava de viver aquele mundo da publicidade. Fiz muito dinheiro trabalhando com publicidade e propaganda. Mas quando eu conheci a PNL, eu conheci um método de autoconhecimento muito poderoso, muito prático, além disto, porque eu sou uma pessoa prática, eu gosto de resultados. A PNL, ela não se importa com a teoria por trás da PNL, ela se importa em saber o que funciona. E aquilo que funciona, aquilo que produz resultados, como funciona. Então, quando eu tomo boas decisões, eu tomei boas decisões na minha vida, segundo os meus critérios, como eu fiz? Eu preciso conhecer a minha mente inconsciente que está tomando essas decisões com uma série de padrões que eu desconheço. Agora, como eu não vivo sozinho numa ilha, eu vivo em sociedade, eu dependo dos outros. E para isso eu preciso ter técnicas, ferramentas para, primeiro, aprender como o outro decide. A partir daí eu ganho poder de influência. A programação neurolinguística me dá poder de influência.
Lembra, influência é diferente de manipulação. Influenciar é diferente de manipular. Muitas pessoas confundem, né? Dizem que a PNL ajuda a manipular as pessoas. E eu diria que sim. A PNL pode sim ser usada para manipular. Mas qual é a diferença entre quem influencia e manipula? Os valores daquela pessoa, o caráter, a ética. A programação neurolinguística é apenas uma ferramenta. Como a pessoa vai usar depende do seu caráter, da sua história, da sua ética. O fato é, eu posso aumentar a minha capacidade de influenciar o outro para que o outro me ajude de forma ecológica, com benefícios para o outro, no sentido de realizar os meus objetivos. Isto aqui é boa parte do teu sucesso. Se você estudar com profundidade como você decide, como você toma as decisões e como o outro decide, você tem aí 66% no mínimo dessa tríade. E claro, a partir do momento que você acreditar em Deus, a partir do momento que você evoluir e transcender as questões do ser humano, você vai acessar a sabedoria divina. E isso também é um caminho possível a ser modelado e ser aprendido. Então, aqui eu estou começando, obviamente, num nível bem geral, mostrando para você essa tríade. E aí percebe, né, gente? Como é importante eu me conhecer, conhecer o outro. Muitas pessoas ignoram essas duas partes. A parte que diz ao nosso respeito, a parte que diz respeito ao outro. E vai direto buscar, na sua espiritualidade, acessar a sabedoria divina. Eu não acredito nesse caminho. Eu não acredito de consistência nesse caminho. Eu acredito que Deus quer que a gente se conheça, que a gente se respeite, e respeite aquilo que é importante para nós. E eu acredito que, da mesma forma, Deus quer que a gente olhe para o outro. E mais, na minha crença, que a gente sirva o outro. Viemos aqui nos desenvolver para servir o outro. Essa é a minha visão. E se você está fazendo isto, você está no caminho da sabedoria divina. As pessoas são superficiais, não têm consciência de como os resultados acontecem na sua vida e como as decisões pessoais são tomadas. A maioria segue o lema: deixa a vida me levar. Eu sou contra essa ideia. Eu sou terminantemente contra essa ideia. Deixa a vida me levar, me passa uma ideia de falta de consciência, falta de responsabilidade, de imaturidade, um comportamento adolescente, né? De quem ainda não sabe quem é, não sabe a que veio nesse mundo e está querendo viver a vida de um jeito aleatório. Não tem como dar certo. Eu não vi, até hoje, alguém conseguir ter consistência nos seus resultados. Eventualmente, momentaneamente, a pessoa tem um resultado. Mas eu falo de consistência, que significa você manter uma sequência de resultados e cada vez melhores na sua vida, ou seja, um caminho de evolução, deixando a vida me levar. Não acredito. A maioria é seguidor. Poucos são preparados para serem líderes. A maioria nasce para ser seguidor. Poucos serão preparados para serem líderes. Ah, mas Marcos, eu quero ser líder. Ótimo. Então começa a tomar consciência daquilo que está te impedindo de se tornar um líder. Portanto, a maioria espera que alguém decida por eles. A maioria terceiriza as principais decisões da sua vida. Por quê? Não sabem decidir, não gostam de decidir, têm medo de decidir, portanto, é mais fácil esperar que alguém decida por ela. Onde e quando você aprendeu que seria melhor ser seguidor do que líder? Essa é uma pergunta importante. Em que momento da sua vida, em que fase da sua vida você foi
incentivado a ser seguidor, a seguir as decisões do outro? Daqui a pouco eu vou responder, mas eu imagino que você, aí na sua mente, já está respondendo. Como os líderes decidem? Será que toda pessoa que é colocada numa posição de líder, seja dentro de uma empresa, dentro de uma comunidade, seja dentro do governo, seja onde for, homens e mulheres que são colocados na posição de líder, será que eles são sempre modelos? Gente, eu frequento muitas empresas e encontro muitos líderes que têm uma consciência, têm método, têm confiança, capacidade de tomar decisões, mas a maioria se atrapalha. E não é à toa que as empresas se atrapalham nas suas decisões, seja do ponto de vista de decisão a respeito do produto, mercado, cliente, decisões financeiras, decisões internas, decisões de pessoas que elas escolhem para estarem dentro da empresa, enfim. Então, ao longo da minha experiência, da minha carreira, trabalhando com líderes, eu fui identificando. Muitos líderes me dizem assim, Marcos, eu decido pelos meus instintos. Eu sou uma pessoa muito intuitiva para tomar decisão. Grande chance de dar errado. De acordo com as diretrizes da empresa. Ok, é claro que você que é um líder dentro de uma empresa e não é o dono da empresa, o dono ou os donos vão estabelecer diretrizes. E é bom que você siga. Agora, isso não quer dizer que você vai tomar todas as importantes decisões, principalmente na sua vida, de acordo com as diretrizes da empresa. Mas eles fazem assim. Faça uma lista de prós e contras. Eu já ouvi isso, gente. Para mim, não há nada mais do que mais adolescente. Na escola, nós fazíamos isto, né? Namorar fulana, prós e contras, né? Vou fazer tal faculdade, pós e contras. Não, não é uma boa ideia. De novo, eu estou olhando para fora. De novo, eu estou confiando em palavras conscientes que eu estou escrevendo num papel. Não é uma boa ideia. Consulto especialistas, é uma boa ideia, mas você, ao fim e ao cabo, precisa ser a pessoa que tome a decisão, porque senão você vai se tornar uma pessoa dependente de um controle externo. Analiso dados e o histórico da empresa. Ok, é uma boa ideia. Da mesma forma, ainda assim, é um olhar para o retrovisor. Ou seja, eu vou definir o futuro baseado no passado. Nem sempre é uma boa ideia, principalmente no mercado brasileiro, onde tudo muda a cada dia, a cada semana, do ponto de vista da economia, dos comportamentos. Você ficar olhando para o retrovisor e, a partir do que você está vendo no histórico, definir o futuro, existe um grande risco de você repetir o passado, e ainda de um jeito pior, porque o mercado vai mudar e vai exigir novos comportamentos. Mas, Marcos, você então está dizendo que não é uma boa ideia? Não, não é isso que eu estou dizendo. Acho que nós temos que levar em conta, mas, de novo, nós precisamos aprender a usar esses dados, esse histórico, baseado nos nossos valores, na nossa visão de futuro e na nossa missão de vida. Já ouvi, gente, já ouvi. Consulto búzios e cartomante. Pessoas tomam decisões baseadas nessas crenças. Eu não vou aqui, obviamente, né, porque, primeiro, eu não domino essas áreas metafísicas, os búzios e a visão da cartomante. Segundo, eu entendo que muita gente gosta, mas eu posso te garantir, não vai funcionar. Você tomar decisões baseado nisso não vai funcionar. Consulta o I Ching, né? O I Ching é um modelo oriental chinês, né, de tomar decisões de acordo com o dia a dia, ou seja, de novo, né, deixa a vida me levar, o dia a dia vai me dizendo. A pessoa que vai vivendo de acordo com o dia a dia é aquela pessoa que está buscando resultados imediatos e, portanto, vai ter dificuldade de definir uma visão de futuro para ela. Deixa eu compartilhar com você aqui uma pesquisa do meu mestrado de 2003, ainda no assunto empresas. E eu estou usando aqui o assunto empresas como uma metáfora, porque as empresas são dirigidas por pessoas.
Você faz parte de alguma empresa, de alguma instituição que é dirigido por pessoas. E eu pesquisei em 2003, dentre as 500 maiores empresas do Brasil, naquele ano, as 40 que faziam parte dessas 500, as 40 aqui no Rio Grande do Sul. Então, como eu estava falando para vocês, pessoal, nessa pesquisa que eu fiz sobre essas empresas, eram empresas que faturavam, na época, para poderem estar entre as 500 maiores, no mínimo 5 bilhões de dólares, faturamento anual de 5 bilhões de dólares, certo? No Rio Grande do Sul, nós tivemos, naquela época, 40 empresas, ou seja, quase 10%. E eu consegui acessar 27 empresas, tá? O que foi validado pela universidade, um número que foi validado. E, para o meu espanto, olha esse dado aqui, 6 empresas não tinham planejamento estratégico. Então, assim, o Deixa a Vida Me Levar também está no meio de empresas bilionárias. E, perguntadas, elas disseram, as pessoas responsáveis, que de fato estabeleciam metas, mas de uma forma intuitiva, aleatória. Então, vocês percebam, eu pesquisei 21 empresas que tinham planejamento estratégico, mas 6 delas deixavam as coisas acontecerem de forma aleatória. Agora, vocês imaginem os resultados ao longo do tempo dessas empresas, né? Não há dúvida, e se a gente aprofunda um pouco mais, não é o caso aqui dessa noite, a gente vai verificar que as chamadas empresas feitas para durar, as centenárias, elas têm planejamento, elas estabelecem metas e são bem-sucedidas nesse sentido. Muito bem. Vamos lá. Onde e quando você aprendeu que seria melhor ser seguidor do que líder? Lembra a pergunta que eu fiz para você? Vou te dar aqui, então, algumas informações importantes a respeito do aprendizado do ser humano. Primeiro, a nossa mente ela foi forjada e o nosso jeito de decidir foi forjado pelos nossos pais, que são os nossos principais modelos. Claro, quando eu falo pais, eu também estou me referindo às pessoas que nos criaram, as pessoas, não necessariamente os pais, que serviram de modelos. E eles, desde criança, queriam que nós os respeitássemos, seguíssemos as decisões deles. Por uma questão de sobrevivência, né, é muito importante que a criança siga, sim, as decisões dos pais. Agora, se você viveu, por exemplo, até os 18 anos na casa dos seus pais, você foi treinada durante 100 mil horas. Esse é o cálculo. No mínimo, mais de 100 mil horas. 130, 140 mil horas de treinamento com as crenças e o modelo dos pais. Logo, muito do jeito como você decide e escolhe é baseado no modelo dos seus pais. Além disso, você que passou pela escola, independente da quantidade de tempo, você foi submetido a um modelo da escola tradicional. E o que a escola tradicional nos ensina? Treina nossa mente de que existe apenas uma resposta certa. As centenas de testes que você fez na sua vida, no ensino fundamental, no ensino médio, eventualmente na faculdade, enfim, todos os testes pelos quais você passou e fez provocava apenas uma resposta certa. Do ponto de vista do seu inconsciente, isso vai criando uma ideia, uma crença de que no mundo, na vida, existe apenas uma resposta certa para toda e qualquer decisão que você tomar. E nós sabemos que, tratando-se de ser humano, não existe só uma resposta certa. Quando nós vamos nos relacionar com pessoas, não existe só uma pessoa certa para a nossa vida. Não existe só um tipo de trabalho certo para a nossa vida. Não existe só um tipo de alimentação certa para a nossa vida. Existem muitas escolhas, muitas possibilidades para você melhorar a sua saúde, melhorar a sua renda, melhorar a sua carreira, os seus relacionamentos, a sua profissão, a sua vida. No entanto, o teu modelo mental foi treinado para buscar tão somente uma resposta certa.
Um outro ponto importante para a gente se dar conta, quando nós buscamos tão somente uma resposta certa, começa a aumentar o nosso medo de errar. Afinal de contas, só existe uma resposta certa. Se eu não encontrar essa resposta, eu vou errar. E eu não quero errar, eu quero acertar. Então as pessoas começam a ter medo de se arriscar, medo de testar. E como é que eu vou aprender? Como é que eu vou evoluir se eu não testar, se eu não errar? O erro faz parte do processo, né? Então, a educação tradicional constrói um modelo mental rígido que busca tão somente uma resposta certa. A chance de eu errar as minhas escolhas é muito grande. Além disso, tem a sociedade, que não quer que você escolha, que não quer que você tenha poder de escolha, que não quer que você pense por si só. Você se dá conta disso? Eu fiz aqui um slide que mostra uma tendência, tá? Como eu não vou clicar aqui para ampliar, eu vou ter que mostrar. Olha só, essa matéria aqui, ó. A ideia de nunca desistir é fascista, tá? Adam Phillips, editor da obra de Freud na Penguin, questiona a valorização da persistência, ou seja, ele preconiza que a gente desista, que desistir pode ser bom, né? Outra matéria aqui, ó, o movimento de desistir de uma carreira ascendente ou de posições de liderança em nome da saúde física ou mental tem um nome em inglês, o que fica chique, né? Quiet ambition, que é ambição silenciosa, ou seja, ambicione mais, tenha menos desejos, tenha menos sonhos. Eles preconizam para que a gente tenha aí uma saúde mental. Olha só aqui, ó. Por que desistir do amor romântico pode não ser de todo mal? De novo, desista de ter relacionamentos em que você se sinta realizada, realizado. Afinal de contas, desistir do amor romântico pode ser que não seja tão ruim assim. Desistir do trabalho dos sonhos pode ser um recomeço da sua rota profissional. Percebe? Então, tem um movimento na sociedade para, de alguma forma, apoiar aquele que fracassa, para acolher aquele que desiste. Ou seja, vamos valorizar a mediocridade. Cuidado com esse movimento, porque muitas vezes você está numa fase da sua vida em que você não está satisfeito com o seu trabalho ou com o seu relacionamento, e daqui a pouco essas matérias, essas ideias progressistas vão fazer com que você comece a pensar que talvez seja uma boa ideia começar a desistir. Isso é um passo para a depressão. A natureza quer que a gente evolua. É só você olhar em volta. A natureza quer que a gente evolua, que a gente cresça, que a gente melhore. Deus quer que a gente cresça, que a gente evolua. Desistir dos seus sonhos, das suas metas, porque você não está conseguindo os resultados que quer, não é só uma questão de fraqueza. Na minha opinião, uma questão de ingratidão pela vida que você tem. Portanto, seja grato à sua vida e valorize os seus sonhos. Se você não está aprendendo a atingir os seus objetivos, busque um método. E, claro, eu vou te sugerir o método da programação neurolinguística. Como a mente foi forjada? Dessa forma que eu acabei de descrever, seja pelos modelos dos nossos pais, pela educação, até mesmo pela sociedade, nós nos tornamos seres incapazes de decidir ou agir. Vocês não têm ideia da quantidade de mulheres, esposas, que eu atendo, que eu atendi ao longo desses 25 anos, que reclamam, que se sentem sobrecarregadas porque estão casadas com maridos que não tomam decisão, que não se movem. Nós somos crianças em corpos de adultos. Nós somos crianças em corpos de adultos. Nós somos adultos, nós temos desejos, necessidades de adultos, mas o nosso modelo mental ainda é do século passado. É do século passado. O teu modelo mental vem das crenças dos teus pais. Há uma grande chance de não dar certo. Muda, então. Procura atualizar o teu modelo. Procura conhecer a ti mesma, a ti mesmo. Como você decide, quando decide do jeito que você gosta. Senão, você vai ficar à mercê dos outros, ou seja, refém da decisão dos outros. Eu vou te dar alguns exemplos, tá? Olha só,
Esse aqui é um anúncio típico, né, de um produto, né, vamos dizer, um café de 300 ml, que custa R$ 9,50, comparado a um outro de 500 ml, que está sendo vendido a R$ 11,50. Em tese, numa conta rápida, você vai verificar que é mais barato você comprar, você vai ter mais vantagem financeira comprando o café de 500 ml do que o café de 300 ml. Mas a pergunta é, o critério nesse momento aqui de tomar essa decisão de qual café comprar é financeiro? Claro que não. Quem compra um café está pensando, quem compra uma bebida, seja um café, está pensando no prazer, está pensando na saúde. Portanto, esses são os critérios fundamentais. No entanto, essa ancoragem num preço mais alto e um preço mais baixo, com uma quantidade maior, ela induz você a decidir pelo copo de 500 ml. Então, é um arranjo externo que induz a sua decisão interna. Assim, nós vemos, por exemplo, no leve 13, compre 2, leve 13, pague 2. A pergunta é, eu preciso de 3 produtos? Eu preciso de 3 pares de tênis, de 3 sapatos, de 3 sandálias? Eu preciso montar esse estoque na minha casa de produtos de limpeza? Aparentemente, é inteligente. Eu vou levar 3 produtos e vou pagar 2. Mas onde é que eu estou investindo o meu dinheiro? Será que é uma boa ideia eu investir o meu dinheiro em compras nessa loja, nessa empresa, nesse supermercado? Nós somos induzidos no dia a dia. E aqui eu estou dando alguns exemplos, né? Alguns exemplos. Vamos imaginar que você faz parte dos recursos humanos, departamento pessoal da empresa, e você precisa fazer uma escolha de 2 candidatas. Rapidamente, seja honesta, seja honesto na resposta que eu vou te dar, tá? Qual delas você escolheria? A Isabel ou a Maria? Qual delas, emocionalmente, você tem a tendência de pensar que talvez seja mais competente? Isso foi perguntado em várias universidades americanas. E a média é que 70% escolheu a Isabel e 30% escolheu a Maria. Depois foi acrescentado mais uma informação para eles, de que a Isabel tinha tão somente o ensino fundamental. E a Maria era PhD, ou seja, tinha doutorado, era uma super especialista na área. Isso fez com que a Maria ganhasse mais adeptos na escolha, mas ainda assim tem uma diferença significativa para a escolha da Isabel. Perceba, o inconsciente, por vários motivos que não vamos discutir aqui, tem uma tendência de escolher esse tipo de pessoa, com esse tipo de aparência, em detrimento a essa aqui, independente do currículo. E assim, no dia a dia, nós vamos fazendo as nossas escolhas. Segundo uma pesquisa que eu achei bem interessante, gente, nós temos no dia a dia, a cada dia, 35 mil decisões inconscientes que nós tomamos. Desde o momento em que nós acordamos, como nós vamos escovar os dentes, como nós vamos tomar banho, quanto tempo nós vamos ficar no chuveiro, o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, qual o caminho que nós vamos fazer, velocidade que nós vamos adotar para chegar até o trabalho, enfim, muitas e muitas decisões que nós tomamos, e há uma estimativa que sejam 35 mil decisões, a maioria delas inconsciente. Ou seja, nós estamos à mercê dos estímulos externos, e isso vai influenciando onde nós colocamos o nosso dinheiro, onde nós colocamos o nosso tempo, onde nós colocamos a nossa energia, o nosso foco, o nosso amor, as nossas crenças. E a pergunta é: você tem consciência? Você acredita que você tem as rédeas da sua vida, nas suas decisões? Ou você está à mercê do que os outros decidem? A maioria segue o lema, deixa a vida me levar. A maioria é seguidor, poucos estão preparados para serem líderes. A maioria espera que alguém decida por eles. Agora eu vou colocar para você 7 perfis que eu identifiquei junto às pessoas com quem eu lido, junto com as pessoas
com quem eu trabalho e atendo. E eu organizei em 7 perfis. Eu não vou aprofundar hoje esses 7 perfis, tá, pessoal? Mas eu quero que você se dê conta de que eles existem e você, eventualmente, pode se enquadrar, se encaixar num deles ou em mais de um deles. Por exemplo, o impulsivo, a palavra já diz, é aquele que sente e já decide, é aquele que sente ansiedade em tomar decisão, sente a necessidade que a decisão seja rápida. E aí tem o apaziguador ele está olhando para fora, ele está buscando muito mais a ecologia. Lembra a ecologia que eu falei anteriormente? Mas esse apaziguador ele está tão preocupado em não incomodar os outros, em não perturbar, em não desgostar os outros, que ele não pensa nele, ele não pensa nas necessidades dele, ele é totalmente controle externo. Tem o evitador, aquele que não gosta de decidir e evita toda e qualquer situação. Esses, por exemplo, terão muita dificuldade de se tornarem líderes, porque o principal papel do líder é tomar várias decisões ao longo do dia. Ele evita, então, toda e qualquer possibilidade. Parecido com ele tem o terceirizador, mas o terceirizador tem uma característica específica. Ele está disposto a terceirizar, a entregar a vida dele, as decisões, na mão do outro. Então, nesse sentido, ele, de forma até consciente, ele sabe, ele se avalia, ele se julga como uma pessoa que é péssima decidindo. Portanto, ele vai buscar alguém, ele vai se unir a alguém, seja no casamento, seja no trabalho, para que alguém decida por ele. Tem aqui o famoso procrastinador, você conhece, né? Muito famoso porque está aí sempre na mídia. São pessoas que protelam, né? Procuram deixar a decisão mais próximo possível do final do prazo. Alguns até sentem prazer nessa adrenalina, né, de tomar a decisão de agir lá no final. Tem o pensador. O pensador é aquele chamado, em inglês tem uma palavra, né, o overthinking. Ele pensa demais, ele avalia demais, ele precisa muito tempo com ele mesmo para pensar, avaliar e tomar a decisão. Ou seja, ele vai ter muita dificuldade de obter resultados na vida dele. E tem o planejador. O planejador, ele busca métodos, ele gosta de planejar. Antes de decidir, ele quer planejar. E se ele precisar comprar um software para planejar, se ele precisar usar uma agenda, um planner, para ele planejar, um aplicativo, um método, ele vai usar como instrumento, como subterfúgio, como fuga, para não precisar tomar a decisão, porque parece que nunca está planejado o suficiente. Então, aqui eu estou só dando alguns perfis, né, uma pincelada, eu vou fazer uma aula específica sobre esses perfis. Eu tenho perguntas, inclusive, né, para cada um deles. Eu tenho 5 perguntas que eu vou fazer nesta aula para você responder e, quem sabe, você identificar o seu modelo. Estamos chegando aqui na reta final e eu fiz essa pergunta lá no início. Qual foi a sua melhor decisão no ano passado? Qual foi a sua pior decisão no ano passado? A partir do momento que você ouviu e viu tudo aqui que eu expus essa noite, talvez essas 2 perguntas não sejam as melhores. Então, eu vou melhorar a pergunta, tá bom? O que eu vou pedir para você nesse exercício aqui no nosso workshop? Eu vou pedir para você listar aí os seus 5 maiores sucessos na vida. Agora, eu não quero que você se concentre tão somente em 2023. Pensa na tua vida, tá? Quando eu falo e chamo sucesso, eu estou falando de todo o objetivo importante na tua vida que você pensou, sonhou e realizou. Seja fazer uma viagem, seja adquirir um bem, seja montar a sua empresa, seja conseguir o emprego do seu sonho, entrar naquela faculdade que você queria, se formar, formar uma família, enfim, seja qual foi o seu sucesso. Eu quero que você liste agora 5 sucessos. Coloca num papel aí e lembra dos teus 5 maiores sucessos. Isto vai te ajudar nesse processo de autoconhecimento. Então, eu peço que você faça, reflita, e eu vou te dar aí alguns minutos para fazer isso.
teus 10 principais valores. O que é um valor? 10. É tudo aquilo que você acredita que é importante na sua vida. Por exemplo, saúde. Saúde é um valor para você? Você se dedica a cuidar da sua saúde? Você dedica tempo, dinheiro, energia? Família é um valor para você? O trabalho, a sua missão de vida? Não importa, você não vai ser julgado aqui pelos seus valores. Marcos, dinheiro para mim é um valor importante. Posso colocar na lista? Claro. Coloca na lista. É muito importante que você respeite os seus valores. Muito, muito importante. Então, lista aí os teus 10 principais valores de vida. Vai colocando de forma bem intuitiva, sem pensar muito, como se teu coração estivesse falando agora, não o teu cérebro, como se o teu inconsciente estivesse agora se revelando, não a tua mente consciente, analítica, racional, crítica. A tua mente inconsciente, como se fosse aquela criança de 5 anos que tem lá dentro de você, que está se comunicando e dizendo quem você é de fato, segundo os seus valores. Bom, a última parte dos valores, eu quero que você agora faça uma seleção dos seus 5 fundamentais valores. Ou seja, nesse momento, você vai deixar de lado 5 e vai mirar nos teus 5 principais e fundamentais valores. Mas, Marcos, eu estou em dúvida. Opa, que bom, sinal de que esses valores têm pesos parecidos, mas elimine um deles, como se você fosse explicar quem você é de fato, fosse traduzir quem você é por meio desses 5 valores. Eu quero que você junte essas duas informações, os teus sucessos, os teus 5 sucessos e os teus 5 valores. Coloca ali lado a lado e percebe a mágica. Percebe o que você conclui. Pergunto, nos teus 5 sucessos, principais sucessos de vida, esses 5 valores estavam presentes, foram importantes? Percebe como você ter em mente os seus valores. Vamos imaginar que os teus 5 sucessos são o teu modelo de sucesso. Vamos imaginar que os teus 5 sucessos, eles são uma referência para que você produza outros sucessos na sua vida a partir de agora. Então, a programação neurolinguística, a PNL, trabalha com modelagem, modelagem do que funciona. E uma das palavras que a gente usa para o que funciona é o sucesso. Né? Então, nada melhor do que eu aprender com aquilo que eu fiz bem na minha vida, os comportamentos, as escolhas. É claro que agora nós não vamos aprofundar. Lá na formação em PNL, nós aprofundamos. Mas eu quero que você rapidamente se dê conta, tome consciência. Ou seja, você já produziu sucesso na sua vida. Você tem tecnologia, tem ciência. O teu cérebro, a tua mente inconsciente tem tecnologia do sucesso. Percebe que ao invés de ficar olhando para fora e tentar aprender com os outros, você pode, buscando autoconhecimento, aprender consigo mesmo. Percebe o quanto tem na tua história, independente da tua idade, como tem na tua história conhecimento para você buscar e aprender para reproduzir, porque o ser humano, ele precisa treinar o sucesso. O sucesso é treinável. Eu preciso treinar para ter consistência, repetir um modelo até ele se tornar um programa natural na minha vida. Mas eu preciso primeiro tomar consciência do que eu vou repetir. Ao invés de ficar comprando em manual do sucesso, os 10 passos, né, para fazer sucesso. Não! Escreve o teu livro, a tua própria história, a começar pelos valores. Essa parte do autoconhecimento, gente, vai além dos valores. Quando nós trabalhamos lá na formação, essas ferramentas e técnicas da programação neurolinguística, nós aprofundamos o autoconhecimento. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui os 6 programas da sua jornada para destravar a sua vida e libertar o seu potencial. Então, eu dei uma pitada para vocês aqui sobre o autoconhecimento. É claro que na formação que nós fazemos, nós mergulhamos nesse autoconhecimento para que a gente conheça e reconheça o nosso inconsciente. Quando você conhece o seu inconsciente, você pode dizer que se conhece.
Se você não conhece como funciona a sua mente inconsciente, você não se conhece. Você vai se conhecer por meio do que os outros dizem. Além do autoconhecimento, você vai construindo uma confiança, porque eu vou descobrindo quem eu sou, eu vou descobrindo o meu lugar no mundo, e não existe nada mais poderoso do que eu descobrir o meu lugar no mundo, quem eu sou, as minhas potencialidades. O próximo passo é a autorresponsabilidade. Afinal de contas, é como se eu deixasse de ser criança e me tornasse adulto. Aquela criança interior que muitas vezes me atrapalha, faz eu sentir raiva, faz eu sentir medo, faz eu sentir ciúmes, esses sentimentos infantis que me atrapalham, eu começo a resolver, equilibrar e me sentir responsável, maduro. Lembra que eu falei de maturidade para a minha vida? Pronto, eu estou pronto para o próximo passo, que é tomar as principais decisões da minha vida. Decisões de curto, médio e longo prazo. E aí eu vou programar o meu sistema nervoso, o meu inconsciente, para agir. Porque não adianta só eu tomar a decisão, eu preciso fazer. O meu corpo, as minhas escolhas, naturalmente, isso tem que fazer parte do meu processo natural, no dia a dia. Né? Quando eu acordo 5h30, 6 horas, eu estou fazendo isso de forma natural. Quando eu faço a minha meditação diária, todos os dias, pelas 6, 6h30, isso está sendo feito de uma forma natural. Faço as minhas orações de uma forma natural. Busco uma alimentação saudável para que aos 56 anos eu tenha energia, para que aos 56 anos eu tenha mais vida pela frente. Isso são atitudes programadas na minha mente. Eu não preciso todos os dias pensar nisso e fazer um esforço para fazer aquilo que eu quero fazer. Isso já foi programado e eu faço de uma forma natural. E depois que eu vivo o autoconhecimento, a confiança, a autorresponsabilidade, tomada de decisão, ação, eu começo a acessar a sabedoria de Deus, a sabedoria divina, segundo os modelos que eu aprendi e segundo as minhas crenças. E se isso faz sentido para você, eu quero te fazer um convite, então, para você mergulhar profundamente nesses 6 programas que vão destravar a tua mente. Esses 6 programas aqui estão dentro das nossas formações. E eu estou te dando aqui 3 oportunidades. Agora, em março, daqui a um mês, sexta-feira à noite, dia 1º de março, sábado e domingo, dia 2 e 3. E depois, no outro final de semana em seguida, nós teremos essa formação. Vai ser a nossa formação de número 100. Nós vamos celebrar 100 formações clássicas em PNL nível practitioner. Tudo começou aqui em Gramado em 2006. A minha primeira turma foi aqui em Gramado e a minha turma de número 100 será aqui em Gramado. Estou muito feliz e quero que você participe disso, para que você viva essa jornada de autoconhecimento. Ainda em março, estaremos em Balneário Camboriú. Você que é de Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema, Meia Praia e cidades ao redor, esteja conosco. Da mesma forma, são 2 finais de semana seguidos, dias 15, 16, 17 de março e dias 22, 23 e 24 de março. E depois, em abril, nós vamos para o Nordeste, fazer mais uma turma lá com o Cristiano, a Andressa. Estaremos lá em Aracaju, Sergipe, nos dias 5, 6, 7 de abril, e depois nos dias 12, 13 e 14 de abril. E depois seguimos com uma agenda aí para Uberlândia, estamos programando também Paraná, São Paulo, enfim. Mas essas são as 3 primeiras turmas para você aproveitar. E, claro, você que está aqui essa noite, você que está comigo até aqui, são 29 pessoas, né? Algumas já foram embora. Você vai ter preços especialíssimos. Então, esteja conosco, já manda mensagem ali para a Débora, para o Mário, já te conecta e procura, no mínimo, toma uma decisão, no mínimo de saber quanto é que vai ser, qual vai ser o investimento, para você fazer parte, pelo menos da turma de Gramado, ou talvez da turma de Balneário, ou quem sabe da turma de Aracaju. Tá? Você pergunta aí para a Débora, para o Mário,
Que preço eles podem fazer para que você possa, de fato, né, viver essa experiência aqui, que eu estou propondo de autoconhecimento, a busca da confiança, o teu amadurecimento interno, buscar essa autorresponsabilidade para melhorar a tua capacidade de decidir e de agir, tá? Nessas 3 turmas. E o que você vai ver lá, né? Primeiro, nesse método que eu estou dando o nome de sacada, por que sacada? É um acrônimo que junta a palavra S de sabedoria, A de autoconhecimento, C de confiança, A de autorresponsabilidade, D de decisão e A de ação. Como é que nós vamos ver isso nessas formações, tá? Em Gramado, Balneário Camboriú e Aracaju. Primeiro, essa é de sabedoria divina, eu vou falar sobre ela daqui a pouco. Mas o primeiro A é de autoconhecimento. O que nós aprendemos na formação? Como o ser humano toma decisões. Como você toma decisões. Nós vamos trabalhar muito essa questão de valores pessoais, autoconhecimento das tuas crenças e dos teus valores. E trabalhamos também conceitos de missão e propósito, porque toda boa decisão, lembra, tem aquela tríade, né? A tríade ecológica, o meu eu, o outro e Deus. E isso tem a ver com a minha missão de servir o mundo e as pessoas, e o propósito de Deus. A construção da confiança, que nos traz equilíbrio emocional, passa pelo conhecimento das crenças de capacidade, de possibilidade e de merecimento. Então, é um aprendizado que você vai ter a respeito das suas crenças. Muito se fala sobre crenças limitantes, mas ninguém explica direito o que é. Você vai aprender que crenças são programas neurolinguísticos que foram instalados e implantados na sua mente, lá na sua infância, e que determinam a sua visão sobre a sua capacidade, o quanto você acredita ou não que você é capaz, o quanto você acredita ou não que é possível aquilo que você quer na vida. Mas o principal e o mais profundo, o quanto lá no teu inconsciente você acredita sobre o que você merece. Trabalhamos essa tríade da definição de objetivos, que tem a ver com desejo, estratégia e a permissão. A permissão de quem, Marcos? Da tua criança interior. E aí nós aprendemos a fazer modelagem do sucesso. Quando você decidiu e teve sucesso, como você decidiu? Você vai aprender isso na programação neurolinguística. O A de autorresponsabilidade vem dos conceitos da comunicação generativa, que trabalha muito essa questão da criança interior, de quem eu sou hoje e de quem eu quero ser. Criança interior, ou seja, quem eu era, quem eu sou hoje e quem eu quero ser. Mas eu não consigo me tornar quem eu quero ser se eu não resolver as dores e eu não curar a minha criança interior. E, de novo, a ideia da ecologia, né? O eu, o outro e Deus. A decisão passa pelo método prever. Você vai aprender lá. Como é que eu defino objetivos? Baseado em modelos de sucesso. Modelagem de como agir. Primeiro o essencial, a tua essência, os teus valores, depois o que é importante. E aí nós vamos para a ação, ou seja, aprender a programar o inconsciente para a ação, ativar o sistema nervoso a teu favor e agir de acordo com os teus valores, a tua missão e a tua visão. E, por fim, como eu prometi, acesso à sabedoria divina. Ou seja, como eu me desenvolvo para eu transcender e aprender a acessar a sabedoria divina, esse campo que faz parte do meu mundo e que talvez eu não esteja acessando. Por quê? Porque eu me perco. A minha criança interior me impede de eu me tornar adulto e transcender. Né? É como se eu regredisse no jeito como eu decidia lá atrás. A busca da paz. Né? Quando você aprende a se conectar com Deus de um jeito especial, de um jeito maduro, equilibrado, você começa a viver a paz, ao invés da felicidade. Felicidade é algo momentâneo, de curto prazo. Né? A felicidade tem muito mais a ver com o nosso vício em dopamina. Né? A felicidade é alcançada com uma barra de chocolate, é alcançada com uma série que você vê e gosta. Agora, atingir a paz é algo para os adultos. Tem a ver com poder pessoal, P de poder pessoal, A de amor próprio e Z de zona da espiritualidade. Ou seja, felicidade tem a ver com a nossa adolescência, né? Com aquele prazer que nós buscamos de forma imediata.
Agora, a paz é algo a ser construído no médio e longo prazo. E quando nós vamos tomar a decisão, leva em conta essas duas variáveis: o teu autoconhecimento e os resultados. Eu organizo essa combinação de autoconhecimento e resultados em 4 quadrantes. O quadrante mais importante, aquele que nós buscamos, é o quadrante da realização, é o R4. É quando eu obtenho o máximo de resultado alinhado aos meus valores. Aí eu me realizo. Aí eu estou no céu, porque eu obtive o resultado que eu queria e esses resultados estão alinhados aos meus valores. Mas percebe como os valores são importantes, o autoconhecimento é importante. Porque mesmo quando eu não tenho resultado no nível que eu quero, está aqui no R3, eu ainda assim experimento a paz. O resultado não é tão bom, mas mesmo esse mínimo resultado que eu obtive, ainda assim está alinhado aos meus valores. Então, o R3 e o R4 são os 2 quadrantes que nos guiam para a nossa evolução. Onde é que a gente começa a se perder? O R1 é quando eu não atinjo o resultado que eu queria, atinjo pouco resultado, e esse pouco resultado não está alinhado aos meus valores. Pronto. Aí vem aquele ser humano com culpa, com arrependimento, né? Com medo, se sentindo infeliz. Muito próximo da depressão. Muito próximo da depressão. Mas tem aquele ser humano que se ilude, porque ele está obtendo resultado. Só que ele esqueceu de tomar decisões baseadas nos valores dele. No curto prazo, ele vai ter muito prazer com os resultados. Mas no médio e longo prazo, ele vai cair aqui, ó, na culpa. Aqui ele está se iludindo. Por quê? Porque ele não se conhece ou ele não está respeitando os seus valores. Então, perceba, é possível eu, através e por meio dos meus valores, da minha missão, das minhas crenças, atingir esses 2 quadrantes aqui, que vão, ao fim e ao cabo, porque eu vou me especializar, eu vou treinar e vou aqui me realizar. Muito bem. Pessoal, estamos chegando aqui na nossa reta final e vocês que estão comigo, vocês vão agora participar de um sorteio. Como é que você vai fazer? Tá? Você vai me dizer por que valeu a pena participar desse workshop. Mas aonde você vai escrever isso? Tá? Eu vou te mostrar aqui, ó. Você vai lá no meu perfil no Instagram, você vai buscar essa foto aqui, ó, que eu postei hoje, e vai escrever lá nos comentários por que você acredita que esse workshop valeu a pena. Por que você gostou e verificou que esse workshop valeu a pena? Os nomes que estiverem lá nos comentários nessa foto, vamos lá, primeiro você vai no meu perfil, não sei se você me segue ou não, seria uma boa ideia você começar a me seguir. Marcos Brasil Moraes, tá? Você vai me seguir e você vai procurar essa foto. Essa foto foi postada hoje e eu comento aqui sobre meditação. E aí você vai escrever lá nos comentários o porquê valeu a pena participar desse workshop. Amanhã eu e a Débora, nós vamos pegar os nomes, tá? E vamos sortear e vamos filmar esse sorteio. Nós vamos fazer 2 sorteios. Um de vocês vai ganhar uma sessão comigo, uma sessão individual, onde eu vou te ajudar nas tuas metas, vou te ajudar num processo de tomada de decisão, enfim, em algo que você queira. Eu vou utilizar ferramentas da PNL, da hipnose, para te ajudar. Nós podemos fazer isso presencialmente, né? Esteja eu aqui em Gramado ou eventualmente em Porto Alegre, ou podemos fazer online também, que funciona. Eu atendo pessoas do mundo inteiro via o Zoom. Então, um sorteio vai ser essa sessão comigo. O segundo sorteio vai ser esse livro aqui, certo? Vai ser esse livro aqui, do Joseph O'Connor, que eu vou te enviar por correio, se você não estiver em Gramado. Se estiver em Gramado, eu te entrego aqui em Gramado. Se estiver em Porto Alegre, daqui a pouco eu dou um jeito de entregar em Porto Alegre. Mas se você estiver em qualquer lugar do mundo, eu te mando por correio sem problema, tá bom? Com o maior prazer. Afinal, muito obrigado por terem estado aqui. A gente preparou com muito carinho esse encontro. Os alunos que fazem parte das nossas formações, mesmo os alunos mais antigos, fazem parte de uma comunidade específica, onde nós fazemos encontros mensais e ali nós aprofundamos muitos temas da programação neurolinguística.
Então, eu torço muito, espero que você faça parte das nossas turmas, tá? Eventualmente, nós vamos criar esses eventos abertos, mas existem esses eventos fechados para os alunos, onde a gente consegue aprofundar. Então, estejam conosco também, da mesma forma. Lembrando, março, início de março, aqui em Gramado, a turma de número 100, a turma de número 101 em Balneário Camboriú, e depois em abril em Aracaju, Sergipe. Muito, muito obrigado a todos. Lembrem-se, né, de colocar um comentário lá no nosso perfil para que você possa concorrer à sessão e, ou melhor, à sessão ou ao livro, né? Nós vamos sortear duas pessoas. Tá certo? Muito obrigado, então. Uma boa noite e até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Valeu! Boa noite, gente. Valeu, até.